Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa dedicado a médicos que querem se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM, e se tornarem endocrinologistas. Então, se você é médico e você quer ser endocrinologista, mas você não passou por residência médica, você vai precisar se submeter a essa prova para que você se torne especialista e possa atuar como especialista em endocrinologia. E aí, se é esse o seu caso, então você está no lugar certo, porque toda semana nós temos conteúdo novo por aqui, abordando tudo que você precisa saber para que você tenha sucesso e seja aprovado na prova do TIM. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se! Tem muito conteúdo interessante e relevante para você. E aqui nesse programa, no Descomplicando a Endócrino, nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é endocrinologia pediátrica na prova do TIM. Participe com a gente, mande seus comentários, suas dúvidas, sugestões. A sua participação ela é muito importante e para que a gente possa trazer conteúdos cada vez melhores, cada vez mais relevantes e interessantes para você. Bom, então, antes de eu falar sobre endocrinologia pediátrica na prova do TIM, deixa eu só te explicar aí direitinho, né, o que é essa prova. Então, essa é uma prova que testa as habilidades do médico e verifica se ele está apto ou não a receber o título de especialista em endocrinologia. Quem aplica essa prova é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a SBEM, em nome da Associação Médica Brasileira, que é quem regulamenta, né, a realização de prova de título de especialista em todas as áreas no nosso país. Isso significa o seguinte: será que um médico que não fez residência pode fazer essa prova? Pode. Então, como que funciona isso? O médico que faz residência ou uma especialização em serviço credenciado pelo MEC, quando ele termina a residência, automaticamente ele já recebe o título de especialista, conferido pelo Conselho Federal de Medicina. No entanto, o médico que não faz residência, ele também pode adquirir o título de especialista, desde que ele se submeta a essa prova, e aí vai ser a SBEM, né, em nome da Associação Médica Brasileira, que vai conferir o título de especialista. De tal forma que o médico que faz residência, se ele quiser, ele também pode fazer a prova do TIM e aí obter o título também pela SBEM, além de já ter o título pelo CFM. Então, para quem faz residência em serviço credenciado, fazer a prova de título de especialista ou não é uma opção, é uma alternativa. Enquanto que para quem não faz residência ou para quem frequenta um serviço, faz uma especialização ou, enfim, em serviço que não é credenciado pelo MEC, essa pessoa vai precisar sim se submeter à prova do TIM se ela quiser atuar como endocrinologista. E para que o médico que não fez residência, né, para que ele possa se submeter a essa prova, a prova do TIM, ele vai precisar comprovar a atuação prática, não apenas em endocrinologia, mas também em clínica médica, porque a clínica médica é um pré-requisito, né, na formação do médico em endocrinologia. Então, uma vez que se preencham esses pré-requisitos, né, que aparecem no edital da prova e que são devidamente regulamentados, né, a partir de instruções da Associação Médica Brasileira, então, uma vez cumprindo esses pré-requisitos, que basicamente o pré-requisito é esse, né, de cumprimento de
atuação prática, anos de atuação prática em clínica médica e endocrinologia. Uma vez preenchidos esses requisitos, o médico pode sim se inscrever para a prova. Bom, uma coisa é se inscrever, outra coisa é passar, né? Então, o que acontece? Para que você, uma vez inscrito, quer dizer, uma vez que você preenche os pré-requisitos e é possível que você se inscreva, né? Você está apto a se inscrever, você precisa de uma boa preparação, né? Afinal de contas, é aquela história, se você quiser chegar no seu destino, é importante que você conheça o terreno, né? Que você vai pisar. Eu falei bem parecido com isso no episódio anterior do Descomplicando, no episódio número 16 da semana passada, e porque na verdade esse episódio de hoje, o da semana passada e o próximo, né, 16, 17 e 18, são uma espécie de uma minissériezinha que eu estou fazendo, dando enfoque nessa questão específica nisso, né? Sempre com esse pensamento de conhecer o terreno que está pisando para conseguir chegar lá no destino com certeza, né? Então hoje o terreno que a gente vai conhecer melhor nesse episódio de número 17 vai ser a endocrinologia pediátrica na prova do TIM. Então, antes de mais nada, conceitualmente, né, por que endocrinologia pediátrica está dentro da prova de título de especialista em endocrinologia, né? Já que endocrinologia em tese seria uma especialidade de tratamento de pessoas adultas, né? Aí o que acontece? O que acontece é que dentro da especialidade endocrinologia, né, as várias doenças endócrinas, elas podem acometer as crianças. E aí o que acontece é que, por definição, né, dentro aqui da nossa realidade, aliás, isso é realidade em outros países também, mas, por definição, o endocrinologista, ele deve ser capaz de tratar doenças endócrinas em pacientes de qualquer faixa etária, inclusive de crianças. Isso significa dizer que o médico que é endocrinologista, ele deve ter habilidades em endocrinologia pediátrica, quer dizer, ele deve saber diagnosticar, tratar, abordar as doenças endócrinas nas crianças, assim como nos adultos e em todas as faixas etárias. E aí, só para a gente fazer, né, um parêntese, assim, só para ficar claro isso, né, tem gente que me pergunta isso. Então, o que acontece? O médico que quer ser endocrinologista pediátrico, então ele quer atuar como endocrinologista pediátrico unicamente. Qual o caminho que ele pode seguir? Então, ele primeiro se especializa em pediatria e depois ele se subespecializa em endocrinologia pediátrica, né, em uma área de atuação. Inclusive até existe, né, uma prova que confere o certificado de atuação em endocrinologia pediátrica. E aí, então ele pode seguir esse caminho, fazer pediatria e depois endocrinologia pediátrica. Ou ele também pode fazer outro caminho, ele pode fazer endocrinologia, né? Ele pode fazer clínica médica, endocrinologia e depois se subespecializar em endocrinologia pediátrica, também pode. Agora, o médico que é pediatra, ele não tem como, assim, para ele ser endocrinologista, né? Para ele ser especialista em endocrinologia, necessariamente ele precisa passar pelo seguinte caminho: clínica médica e endocrinologia, seja através de residência ou seja através da comprovação de áreas de anos de atuação prática em clínica médica e endocrinologia e se submeter à prova do TIM. Então isso é só para esclarecer que o pediatra,
ele não vai poder ser endocrinologista, né? Tomando como referência de formação a pediatria. Ele pode sim se tornar endocrinologista pediátrico. Já o médico adulto, né? O médico endocrinologista, esse daí, se ele quiser, ele pode atuar exclusivamente em endocrinologia pediátrica, né? Ele pode se subespecializar em endocrinologia pediátrica. Então, só para ficar claro isso daí. E aí, voltando, né, à vaca fria, o médico que quer se tornar endocrinologista, ao se submeter à prova de título de especialista, ele vai ser cobrado sobre doenças endócrinas, especificamente na faixa pediátrica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é por isso que a gente está aqui hoje. Então, vamos lá. Na prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM, nós temos, na primeira etapa, que é aquela prova de múltipla escolha, né, de questões de múltipla escolha, são 100 questões. Dessas 100 questões, a gente tem 10 questões que são de endocrinologia pediátrica, ou seja, 10% da prova. E na prova da segunda etapa, que é a que acontece no segundo dia, né, a prova de casos clínicos, que é uma prova dissertativa, na verdade, assim, de respostas rápidas, mas é de questões abertas. Nessa prova sempre tem pelo menos uma questão de endocrinologia pediátrica. Ou seja, 10% da prova, tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa, vai ser de endocrinologia pediátrica. E se você pensa que para ser aprovado no TIM, você precisa acertar pelo menos 70% da prova da primeira etapa e pelo menos 70% da prova da segunda prova, né, de casos clínicos. Então, se a gente tem 10% em endocrinologia pediátrica, olha, isso conta, né? Então, para fazer 70% e ter a liberdade, né, de errar até 30% da prova, é uma coisa. Se você não considerar a endocrinologia pediátrica, de 90%, né, a sua prova vai, se você não tiver conhecimento em endocrinologia pediátrica, a sua prova, o máximo que você vai poder contar é com 90, né? E aí você necessariamente precisa de 70, ou seja, você fica com uma margem pequena. Então não é interessante, né? É importante que você conheça, sim, as doenças da endocrinologia pediátrica para que aumente as suas chances de sucesso e aprovação na prova. Isso sem contar que, é claro, né? Inclusive é o mais importante, né? Do meu ponto de vista, é que para você ser um bom especialista, você precisa sim, afinal de contas, casos vão chegar a você, né? E aí vai ser importante que você saiba abordar e que você dê um bom atendimento a pacientes na faixa etária pediátrica que apresentem doenças endócrinas, né? Ao longo da sua vida profissional, isso invariavelmente vai acontecer, né? E você pode até optar em um determinado momento por não atender, né, certas doenças, mas enfim, né, na formação de médico, acho que de endocrinologista, eu acho que estar bem preparado, né, para atuar é uma premissa, né? É uma premissa. Então é isso. Então vamos lá. Se você já sabe que tem 10 questões na prova de múltipla escolha e tem pelo menos um caso clínico, né, na prova aberta, então vamos ver aí quais que são os assuntos, né, que aparecem na prova. Então, olha, quais os temas, né, de endocrinologia pediátrica que aparecem na prova? Aparece baixa estatura tipo, talvez não, com certeza, é a condição, né, no universo da pediatria mais frequente, né, de distúrbio endócrino, né, a principal razão pela qual crianças são levadas a atendimento em consultório de
endocrinologia. E aí, então assim, a baixa estatura ela é ampla e profundamente abordada, né? Desde a investigação da baixa estatura, passando pelas causas, né? E as condutas, porque de acordo com cada condição clínica, né? Que seja a causadora da baixa estatura, a gente vai ter condutas específicas. Só lembrando, né? Assim, rapidamente, passando pelas condições. A baixa estatura, primeiro, antes de mais nada, você vai ter que identificar se realmente o paciente apresenta baixa estatura ou não, né? Porque às vezes isso é uma queixa dos pais, mas quando você vai aferir os dados auxiológicos, você vai examinar, você vai verificar, na verdade a baixa estatura pode não estar presente, isso é uma coisa que acontece muito na prática, né? Então você vai precisar conhecer direitinho como que é a investigação clínica, né? Como que é o exame clínico, quais os parâmetros, né, que são utilizados para se definir a estatura normal, saber bem como que a gente usa, né, as curvas, né, os gráficos de curvas de crescimento, a correlação com o desenvolvimento e essa coisa toda, né? E aí, uma vez que de fato o paciente apresente, né, um quadro de baixa estatura, você vai passar para a segunda etapa, que é a investigação de causas, né? E aí a gente tem no rol de possibilidades de causas, a gente tem um número grande de condições, né? Então a gente tem a desnutrição, anemia, doenças crônicas, né? Várias, uso de medicamentos, né? E aí a gente tem, dentro desse contexto aí, algumas doenças endócrinas, né? Daí a gente tem o hipotireoidismo, a gente tem a síndrome de Cushing, né? E a gente tem doenças mais raras, como a deficiência de hormônio de crescimento, né? A deficiência de GH. E a gente tem também uma doença bastante frequente, né, no sexo feminino, que é a síndrome de Turner, né, que é uma anomalia cromossômica, que é uma causa importante, né, de baixa estatura na menina. E a gente tem também aquelas causas que a gente conhece pouco sobre fisiopatologia, mas que tem uma importância muito grande em termos de prevalência, né, que seria baixa estatura idiopática, e uma causa extremamente comum, que é o RCCP, retardo constitucional do crescimento e puberdade. Então, assim, você vai ter que visitar essas várias possibilidades de causas, sempre pensando naquele raciocínio do mais comum para o menos comum, né? Mas as doenças endócrinas estão aí nesse rol, né? E aí o endocrinologista vai ser o médico que vai ser o responsável pela investigação, né, de baixa estatura. E aí, uma vez que você identifica a causa, daí você tem que partir, né, para a abordagem terapêutica, e dentro de cada causa você vai ter um tratamento específico, né? Então, por exemplo, quando que existe indicação para tratamento com hormônio do crescimento, né? Em quais condições, em quais doenças, né? Em quais situações que o paciente pode se beneficiar disso. E o tratamento de outras doenças, né? Em paralelo, por exemplo, um paciente com hipotireoidismo, o tratamento vai ser com levotiroxina, e o tratamento é extremamente eficiente, né? Na recuperação do crescimento e tudo mais. Então, a abordagem, né, ela começa no macro, né, na baixa estatura como síndrome, e depois ela vai afunilando, né, até que você chegue a um diagnóstico final, possa oferecer um tratamento ou um acompanhamento adequado, de acordo com a causa que foi estabelecida, até, né, a conclusão e o segmento posterior do paciente e tudo mais. Então a baixa estatura ela é ampla e profundamente abordada na prova, como eu já falei. Outro assunto, né, que está ali também, né, irmãozinho da baixa estatura, é a questão das desordens da puberdade, né?
Então, tanto puberdade precoce como puberdade atrasada, né, que também são condições extremamente frequentes, né, dentro do universo pediátrico em endocrinologia. Então, investigação, abordagem diagnóstica, terapêutica, segmento, né, acompanhamento do paciente. Outra condição que fica bastante assim específica ali dentro da endocrinologia pediátrica é a parte de desordens do desenvolvimento sexual, né? Que a gente vai ter várias doenças raras, síndromes incomuns, mas o conhecimento geral, né, de como fazer uma abordagem de uma genitália ambígua, por exemplo, né, de contextos de virilização, enfim, isso daí é também, né, uma situação importante dentro da endocrinologia pediátrica. E na prova do TIM, essas situações elas são abordadas dentro dessas 10 questões, né, específicas para endoped, e também lá no caso clínico da segunda etapa. Mas além dessas, né, que estão assim bem inseridas mesmo, bem específicas para a endocrinologia pediátrica, outros assuntos também são abordados dentro dessas questões, como distúrbios do metabolismo ósseo, né, que afetam crianças, então desde doenças como raquitismo, alterações no metabolismo do cálcio, né? Também doenças adrenais, como hiperplasia adrenal congênita, síndrome de Cushing, doenças da tireoide, né, como hipotireoidismo na infância, hipotireoidismo congênito, né, a investigação pelo teste do pezinho, né, rastreamento para hiperplasia adrenal congênita, para hipotireoidismo congênito. Mas essas condições que eu estou listando por último agora, em geral, você vai ter a oportunidade de estudá-las dentro do universo de cada uma dessas sub-áreas. Por exemplo, dentro do universo do metabolismo ósseo, dentro do universo das doenças da adrenal, dentro do universo das doenças tireoidianas e assim por diante. Então, o que perfaz o grupo de questões da endocrinologia pediátrica vai envolver tanto essas questões mais específicas da baixa estatura, da puberdade, das DDS, como também dessas outras doenças que, em geral, você vai ter mais embasamento para entender, para conhecer, quando você está estudando cada uma dessas glândulas especificamente. Bom, mas eu falei, e aí eu quero te mostrar isso com exemplos, né, para poder ficar mais claro para você como que a prova aborda, né, as questões de endocrinologia pediátrica. Então eu vou te mostrar umas questões de provas anteriores, vou te mostrar duas questões, tá bom? Então vamos lá, olha, uma questão que caiu na prova do TIM de 2019, a questão de número 28 nesse modelo aqui da prova. É uma menina de 9 anos que é trazida para consulta por baixa estatura. A mãe acha que a mesma pode ter deficiência de hormônio do crescimento, pois a irmã com 7 anos está maior do que ela. Ao exame, apresenta implantação baixa das orelhas e cabelos, um estadio puberal M1P1, ou seja, ela está impúbere, e um discreto hiperteloísmo, que seria um discreto aumento de pelos, né, mas pelos velosos pelo corpo. A estatura está abaixo do percentil 3 e o peso está no percentil 10. Então veja, ela tem uma suposta baixa estatura realmente, né? Ela é menor do que a irmã de 7, ela tem 9, e na curva de crescimento a estatura dela está abaixo do percentil 3. Então isso aponta na direção realmente de uma baixa estatura. Os exames, e ela está impúbere, ela não tem nenhum sinal de desenvolvimento puberal.
E aí os exames mostram um FSH de 80, então um FSH bem alto, com um estradiol baixinho de 11, né, bem abaixo do limite inferior. Então isso nos indica que essa menina ela tem um defeito na síntese de estradiol, né? Ela não produz hormônio esteroide. A hipófise dela é normal, tanto é que o FSH dela está lá em cima, quer dizer, lembra uma situação de menopausa, né? Que é quando a hipófise persiste estimulando as gônadas, né? Os ovários, e aí, mas não há resposta, né? Como não tem resposta, o FSH vai lá para cima e os níveis de estradiol continuam baixinhos. Então isso caracteriza o que a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico, quer dizer, deficiência de esteroide sexual, né? Então hipogonadismo com gonadotrofinas elevadas, o FSH lá no alto, então é hipergonadotrófico. E aí, diante disso, a gente, olha só, então é uma menina de 9 anos, com baixa estatura e sem nenhum sinal de puberdade, com o FSH lá em cima. E ela tem um aspecto fenotípico específico, né? Porque ela tem uma implantação baixa das orelhas e dos cabelos. Olha, então, se você está diante de uma paciente com baixa estatura, sexo feminino, com um hipogonadismo hipergonadotrófico e com implantação baixa de orelhas e cabelos, e até um certo hipertelorismo também faz parte, você necessariamente precisa lembrar de uma doença, que é a chamada síndrome de Turner, né? Que é uma anomalia cromossômica na qual a menina vai apresentar baixa estatura. Então a gente tem um cariótipo, né, 45X0, ou a gente pode ter um cariótipo do tipo mosaico, né, que pode ser 45X barra 45XXX, enfim, pode ter outro, ou 45XX, ou eventualmente até XY, mas os mosaicos são menos comuns. O padrão clássico é o do cariótipo 45X, né? E aí o que acontece? Essas meninas, além da baixa estatura, elas vão ter do hipogonadismo hipergonadotrófico. E por que isso acontece? Acontece porque, devido a essa anomalia cromossômica, né, devido a essa perda do segundo cromossomo sexual, a gente tem um hipodesenvolvimento das gônadas. Então, as meninas com síndrome de Turner, elas têm ovários em fita, né? Ou seja, gônadas não funcionantes, né? Então é por isso que elas não desenvolvem os caracteres sexuais secundários, elas não entram na puberdade. Além disso, a baixa estatura começa lá, né, nos primeiros anos de vida. E além disso, elas têm um fenótipo específico, né, com alterações do tipo pescoço alado, implantação baixa de orelhas e cabelos, a base do nariz alargada, um cúbito valgo, né? Que mais? Deformidade torácica, além de poderem ter anomalias cardíacas e anomalias do trato urinário, como manifestações principais, mas tem uma lista de outros, né? E também de predisposições, né? Além de uma lista de outras manifestações, né? Que eu tô falando aqui o que eu tô lembrando, mas tem muitas outras. Então, por exemplo, dificuldade de orientação espacial, dificuldade com cálculos matemáticos, embora o QI costuma ser normal. Podem ter também predisposição a doenças autoimunes, né? Principalmente hipotireoidismo, maior predisposição à síndrome metabólica, maior predisposição ao diabetes, hipertensão arterial, né? Síndrome metabólica, como eu falei, resistência à insulina e tal.
Então, esse é o contexto geral, né, das pacientes com síndrome de Turner. E na síndrome de Turner existe baixa estatura, mas não tem deficiência do GH. Acontece que a gente já sabe que tratar essas meninas com GH melhora a altura final, a estatura final, desde que se utilizem doses mais altas de hormônio do crescimento do que aquelas doses praticadas para crianças com deficiência de GH. Então a gente trata a síndrome de Turner com GH, embora essas meninas não tenham deficiência do GH, né? Existe um quadro mais de resistência ao GH do que de deficiência. Mas elas respondem bem, né, com o tratamento com o hormônio do crescimento. Então, diante disso tudo, né, só revisando um pouco o que é a síndrome de Turner, a questão pede para assinalar a correta. E a letra A fala que deve-se iniciar imediatamente terapia com estrogênio e progesterona. Olha, não, né? Se ela tem síndrome de Turner, o que a gente precisa iniciar após, né, fechar esse diagnóstico e avaliar algumas coisas, o que a gente precisa iniciar urgente e imediatamente é o tratamento com GH, para que a gente tenha um benefício, né, para que ela se beneficie, né, desse tratamento. Que quanto antes entrar, melhor, né? Aos 9 anos já está tarde, então teria que iniciar rápido. Letra B, o diagnóstico poderá ser concluído com ressonância de célula túrcica e teste de estímulo do hormônio do crescimento. Se a gente fizer uma ressonância na paciente com Turner, vai vir uma ressonância normal, não existe alteração da célula túrcica. E se a gente fizer teste de estímulo com GH, ele vai responder normal também, porque nas meninas com Turner não há deficiência de GH. Letra C, deverá ser iniciado imediatamente o hormônio do crescimento em dose padrão inicial de deficiência, que seria 0,1 unidades por quilo. Não, por quê? Porque a dose, então assim, iniciar o hormônio do crescimento é muito importante, o quanto antes, mas a gente precisa de diagnóstico, né? Assim, de fechar o diagnóstico primeiro. E a outra coisa, mas mesmo que você fale, não, mas eu não tenho condições de fazer cariótipo, vai demorar, então tá bom, aí você poderia iniciar o tratamento com GH, mas não na dose padrão, porque, como eu falei, essas meninas elas têm resistência ao GH, então a gente utiliza doses maiores, a gente utiliza 0,15, né, como dose inicial e não 0,1. E a letra D, confirmado o diagnóstico, deverá ser feito ecocardiograma e ultrassonografia renal para avaliar malformações associadas. Sim, isso é verdade, né? A gente precisa conferir a questão cardiovascular, né, se não há nenhuma alteração, e a parte do aparelho urinário. Então, a resposta correta seria essa. Para você chegar nessa resposta, você precisava saber que a principal hipótese é síndrome de Turner e você precisava conhecer sobre a síndrome de Turner, sobre aspectos diagnósticos, sobre o tratamento, né, para que você pudesse construir todo esse raciocínio. Agora deixa eu te mostrar outra questão, que é da prova do TIM de 2018, é o caso clínico, tá? É uma menina de 10 anos de idade que vem à consulta para avaliar retardo de crescimento. No exame clínico, ela apresenta altura abaixo do percentil 3, ausência de sinais de puberdade e inúmeros nevos no tronco. A região do pescoço e o punho estão apresentados a seguir. Olha só, essa menina de 10 anos, com a altura abaixo do percentil 3 e com a queixa, né, de baixa estatura, a impúbere aos 10 anos, ela tem um pescoço alado e ela tem o cúbitus valgus. Na verdade, né, aqui a gente vê a imagem até de deformidade de Madelung. Então, diante disso aqui, é bater o olho e falar, junta essas informações, baixa estatura, com ausência de desenvolvimento puberal, e aí você vê o fenótipo, né,
Aí você encontra pescoço alado, que é uma das principais manifestações, né, das mais frequentes do ponto de vista fenotípico. E a deformidade de Madelung, tem que pensar em síndrome de Turner, né? Então, esse aqui, o objetivo era que você lembrasse. Olha só, na prova de 2019 tinha um caso parecido, aqui na de 2018, na prova de casos clínicos, um caso de baixa estatura de investigação de baixa estatura em uma criança com síndrome de Turner. Então ele pergunta qual o diagnóstico mais provável, a gente já falou. Depois ele pergunta qual a investigação complementar que você indicaria para o caso, objetivando o diagnóstico e as possíveis comorbidades associadas com as respectivas justificativas. Então olha como é parecido com a questão, né, de 2019, né? Como que as questões são extremamente parecidas. Então, novamente, para testar se você conhece sobre a síndrome de Turner, né? Então, para dar o diagnóstico é o cariótipo, para avaliar possíveis comorbidades, ecocardiograma, ultrassonografia renal, né? Lembrando que malformações, né, são mais frequentes em meninas com síndrome de Turner, então é necessário investigar. Outros exames também você poderia até ampliar essa lista, né, e falar, por exemplo, sobre exame audiométrico, né, porque também existe diminuição de acuidade auditiva nas meninas com Turner, né, isso também é importante de ser acompanhado. Enfim, outras questões também, por exemplo, investigar hipotireoidismo, né? Verificar a glicemia, né? Enfim, mas os mais importantes seriam esses. E aí também se pergunta, caso a hipótese seja confirmada, se você achar necessário, faça uma receita para o tratamento da baixa estatura dessa paciente. Então, a receita seria de hormônio do crescimento, recombinante humano, né, o GH recombinante, na dose de 0,15 unidades por quilo por dia, né, que é a dose inicial recomendada na síndrome de Turner. E por fim, a última pergunta é assim: qual será a evolução puberal mais provável dessa paciente? E aí, por fim, ele pergunta, né, sobre a questão da puberdade. E aí a evolução mais provável é que não ocorra, né, o desenvolvimento puberal espontâneo. Por quê? Porque provavelmente ela deve ter ovários em fita e aí ela não é capaz, né, de produzir estrogênio, portanto ela não vai entrar na puberdade espontaneamente. Então, dito isso, a gente viu dois casos, né, a gente viu duas questões de prova do TIM, abordando endocrinologia pediátrica, uma questão da prova objetiva, né, da prova de múltipla escolha, que era um caso clínico, e uma questão da prova de casos clínicos. A gente viu uma questão da prova de múltipla escolha, que era um caso clínico, na verdade, e também uma questão na prova de casos clínicos, né? E aí, ambas abordando o tema baixa estatura, e que, na verdade, se tratavam, né, de casos de síndrome de Turner. Então, para você ver como que a sua habilidade de raciocínio clínico é testada, e também os seus conhecimentos dentro, né, de situações específicas aqui dentro da investigação de baixa estatura, e a abordagem, e como tratar, como investigar, enfim. Então, dito isso, a gente hoje falou, né, sobre como a endocrinologia pediátrica é abordada na prova do TIM. E a gente aproveitou e falou um pouco sobre a síndrome de Turner, né? Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, participe aqui. A sua participação é muito importante. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo,
E esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Toda semana a gente tem episódio novo, então um grande abraço e eu espero te ver na próxima semana.